Boa noite a todos os irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo deste ano de 2026 do Livro dos Espíritos. É um prazer tê-los todos vocês aqui conosco. Vamos iniciar com uma prece. Querido Pai, benfeitores da luz, venham até nós abençoar o nosso estudo. Que hoje os bons espíritos que nos cercam, os nossos mentores, possam nos auxiliar e amparar para a compreensão e condução desse estudo. Que possamos dele tirar proveito, colocando em prática as coisas boas que aprenderemos, compreendendo a fundo a doutrina espírita e nos aproximando mais de Jesus. Que através desse estudo possamos iluminar a todos os membros do grupo, iluminar os nossos lares e quem sabe um dia marcharmos juntos para iluminar toda a humanidade. Que assim seja. Então, dando início ao nosso estudo, a gente vai começar pela parte introdutória, onde a gente descobre, né, que o nome do Allan Kardec não é Allan Kardec, que é um pseudônimo, né, que ele utilizava, e que ele percebeu, né, após o Livro dos Espíritos, essa é a segunda obra, né, dele, da codificação, e ele começou a perceber que as pessoas estavam se envolvendo com manifestações mediúnicas sem o devido preparo. E elas acabavam caindo em erros, acabavam sendo obsidiadas pela invocação dos espíritos, pela questão de estar chamando o espírito, tentando testar sua própria mediunidade sozinho. Eles caíam em ilusões e eram enganadas, né, por esses espíritos mistificadores. Por isso, ele reuniu, né, essa obra, ele reuniu ensinamentos práticos, exemplos reais e orientações dos espíritos superiores para criar um manual completo dos fenômenos espíritas e como lidar com eles com segurança e discernimento. E como que ele fez isso? Ele reuniu os médiuns que já auxiliaram ele no trabalho do Livro dos Médiuns, ele já tinha bastante embasamento, né, porque ele fez a codificação, e ele seguiu as suas pesquisas, né, investigando os médiuns, aqueles que já estavam sobre a Terra mais preparados, mais evoluídos, e também questionando os espíritos, né, no Livro dos Espíritos, ele chegou à conclusão que seria muito bom ter um manual para as pessoas que eram médiums, para que elas não pudessem praticar indiscriminadamente a sua mediunidade e ficar alvo desses espíritos enganadores. Agora aqui o nosso irmão levantou um tema bem importante e polêmico, né? Quando a gente fala sobre espíritos ou sobre invocação e manifestações, tem muitos religiosos que dizem que na Bíblia tem um trecho que diz que a gente não pode invocar os mortos. E esse trecho, ele está lá como disse o Wesley, transcrito, porque na época Moisés proibiu. Era uma coisa comum, né, na época de Moisés, na antiguidade, antes de Cristo, das pessoas se comunicarem com os espíritos, né? Eles tinham uma conexão maior. Mas Moisés proibiu. E quando proibiu, foi para a Bíblia, né? Isso aí a igreja proibiu também. Então as pessoas começaram a passar a ter medo, né? Veio a crença de ter medo nos espíritos. E como se fossem coisas ruins e como se fossem coisas do demônio. Acontece que na época eles usavam de qualquer jeito, acabavam obsidiados, tinha muitas pessoas que ficavam com o espírito, como eles diziam assim, possuídos, né? Tinha muitos casos de possessão, hoje já não existe tanto quanto na época, mas na época houve muitos e por isso proibiu-se. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, a gente vê médiums mal orientados, na verdade, muito frequentemente, né? Porque tem muitas pessoas, hoje é só tu abrir a rede social que tu vai ver muitos médiums ganhando dinheiro com a mediunidade, muitas pessoas envaidecidas com a mediunidade, fazendo práticas de qualquer forma, desdanhando a parte do estudo e focando somente na prática de forma indiscriminada. Pessoas que alimentam o próprio ego e acabam servindo de marionetes para espíritos mal intencionados. Então, o estudo é fundamental, é a base da mediunidade consciente e caridosa que Jesus e Deus deseja de nós. Então, resumindo a introdução do livro, né? Nesse capítulo, Kardec explica que a obra é dirigida aos que desejam estudar o espiritismo de forma séria, sem mistificações, ou seja, sem fantasias, enganações, porque a gente sabe que a doutrina espírita é alinhada da ciência, né? Ele diferencia a curiosidade superficial do estudo aprofundado e destaca que o espiritismo requer disciplina, paciência e humildade. O objetivo principal, né, é esclarecer que o livro é um guia seguro para os médiuns evocadores,
Mostra que a mediunidade não é um dom mágico, mas uma faculdade natural que pode ser desenvolvida e compreendida. E por fim, ele alerta sobre os perigos de práticas levianas e da influência dos espíritos enganadores. Então, a gente viu toda a parte introdutória agora, a gente pode seguir para o capítulo 1 do livro. Então, agora, pessoal, dando andamento ao estudo, vamos analisar o primeiro capítulo do livro dos médiuns da primeira parte, que ele é dividido em duas partes. Nessa primeira parte, o primeiro capítulo trata a respeito de se há espíritos. Então, nesse capítulo, Kardec inicia questionando a existência dos espíritos e trazendo reflexões, né, à luz dos entendimentos religiosos, materialistas, humanos, por assim dizer, trazendo a visão de cada um e nos fazendo refletir qual dessas visões é a mais lógica, seria a mais certa a respeito de ou não da existência dos espíritos. Então, dentro dessa visão que o Kardec tenta puxar para a nossa reflexão, ele traz a visão religiosa tradicional, né? O que as igrejas falam, sempre puxando a questão de que os espíritos são fenômenos demoníacos, né? Sempre que acontece uma atividade mediúnica ou que alguém fala em espírito, tem algumas religiões que falam não, mas o diabo se faz passar por muitas formas, né? Sempre culpam o diabo por tudo, né? Ele tem as costas quentes. Ele leva a culpa de tudo. E com os espíritos não é diferente, então ele sempre aplica isso. Mas daí quando é um pai, é uma mãe, ou é uma outra imagem, daí é santo, não é o demônio, entendeu? Não é espírito, espírito não existe. Existe o demônio, existe os santos e existe o Espírito Santo, que algumas igrejas tratam, mas eles mesmos chamam de Espírito Santo e não reconhecem a existência dos espíritos. Então é bem confuso essa coisa que eles trazem, né? E quando a gente questiona muito, eles nos cortam dizendo não, porque Deus quis assim, assim desde o início, e preferem não raciocinar a respeito das próprias palavras deles. A segunda ideia que trazem é a ideia materialista. Essa nega totalmente a existência de qualquer tipo de espírito ou alma. Né? Eles só acreditam no corpo físico. E quando se deparam com alguma manifestação, alguma coisa, não aceitando ainda, eles buscam explicações de toda forma, né? Física, na ciência, na natureza especialmente, né? Pode estar a sala totalmente fechada, mas o espírito moveu alguma coisa, foi o vento, foi a rajada de vento. Ele jamais vai admitir que é o espírito, né? E a gente tem essas pessoinhas assim que negam, 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 às vezes está bem na cara delas acontecendo, e às vezes quando elas vêm com os próprios olhos, com o próprio sentimento delas, elas para justificar a incredulidade delas, elas falam que elas mesmas estão alucinando. Então, elas vão negar e vão morrer negando e tá tudo bem, a gente tem que respeitar. E a última concepção que tem crescido mais ultimamente é a espiritualista, né, que vê os espíritos como almas dos mortos, ou seja, que todo corpo carrega dentro de si um espírito, né, algo que o anima e que não finda com o fim do corpo, né? O espírito segue para algum lugar, independente de acreditar ou não em reencarnação. As doutrinas espiritualistas, religiões ou concepção, são essas pessoas que acreditam que o espírito faz parte do universo, que ele vai para algum lugar. Nem todos acreditam na reencarnação, mas acreditam na existência da alma e do espírito. E o mais interessante é que a gente nota que Kardec propõe essa análise dos fatos com imparcialidade e razão. Ele não fica dizendo, puxando para uma doutrina ou não, ele simplesmente descreve as formas existentes, né? Afastando o fanatismo, o ceticismo absoluto, e ele mostra que o espírito é uma ele mostra que o espiritismo é uma explicação mais lógica e moralmente mais coerente para os fenômenos que de outra forma ficariam sem respostas convincentes, né? Então, aquelas coisas que não têm resposta, que eu sempre digo que eu me achei muito na doutrina espírita, foi justamente por isso, né? Porque enquanto as outras religiões ficam sem respostas ou nos responde porque Deus quis assim, a doutrina espírita ela anda alinhada, né, com a ciência, com a doutrina, com tudo, e elas nos traz respostas para tudo, né, através da razão, e não só da emoção, do fanatismo e da religiosidade. Por hoje é só, pessoal.
Espero que tenham gostado e voltem na próxima semana para darmos andamento ao estudo do livro O Livro dos Médiuns.